Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live que é de perguntas mais comuns, mais frequentes que as pessoas nos fazem durante as lives, e nós deixamos também um box de perguntas para os nossos seguidores fazerem perguntas e a gente tentar responder na medida do possível. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando. Hoje eu vou ter que ter uma administração um pouco mais cuidadosa, porque eu vou ter que ler as mensagens e... Boa noite, a minha fiel escudeira chegou! E eu tava comentando, Lília, que eu teria que fazer um duplo papel aqui, de fazer a live, de ler os comentários e de seguir o roteiro. Então, se você puder ficar... Olá, Ivan, tudo bem? Então, Lília, se você puder ficar para, de repente, pontuar para mim mais tarde as perguntas, o que a gente vai fazer, o que a gente vai poder responder, eu te agradeço. Bom, nós vamos seguir um pequeno roteiro de perguntas, que são as perguntas que as pessoas deixaram mais cedo, desde ontem, aqui no nosso IG. As perguntas estão relacionadas à questão de adaptação para o cinema, para a televisão e até as webséries. Lógico que nós não vamos falar sobre cada uma delas, né? As traduções da Jane Austen aqui no Brasil. Nós vamos fazer também, dar uma pequena dica para quem tá começando a dar aula ou já está dando aula há mais tempo e quer usar a literatura em sala de aula. A biografia da Jane Austen que a gente tem, de sugestão. Tem uma questão também da vida privada dela que a gente vai abordar, que foram perguntas bem específicas. Sobre os inspirados, né, os livros que foram inspirados em Austen, que a gente chama de fanfictions. E a questão do apoio familiar. São algumas coisas que a gente vai falar hoje e, dentro do possível, se eu conseguir atender também quem estiver chegando e fazendo perguntas, serão bem-vindas desde que eu consiga... Eu fui olhar ali se a janela estava aberta. Serão perguntas bem-vindas desde que eu consiga ter tempo e conhecimento para respondê-las, né? Eu não sou um oráculo, mas vamos lá. Bom, alguém já falou aí, a bibliotecando, canto, né? Tava falando sobre a vida da Jane Austen. Vamos começar então um pouquinho com a vida da Jane Austen, que eu não preciso muito movimentar aqui, mostrar, né, o que eu tenho para mostrar. Mas sobre a vida da Jane Austen, ela era sim uma pessoa reclusa, porque morando no interior da Inglaterra, sem carruagem para transporte, pessoal, ela tinha que ficar mesmo em casa. Algumas pessoas perguntaram sobre essa rotina de trabalho da Jane Austen, principalmente lá em Charlton House, que inclusive amanhã está comemorando 80 anos de fundação da Jane Austen Society of United Kingdom. E quem puder participar amanhã, tá tudo no nosso blog, e aqui no IG também tem a descrição de todo o evento traduzido. A partir de 2 horas da tarde aqui no Brasil até 5 horas, às 4h30 entrarão pessoas de toda parte do mundo para comemorar com eles, e eu estou entre uma das convidadas que nós somos requisitados a fazer um vídeo para a celebração dos 80 anos da JAS, que seria a Jane Austen Society, que a JAS do United Kingdom e North America, foi a qual foram as inspirações para mim para fundar a Jane Austen aqui no Brasil. Mas falando sobre o trabalho da Jane Austen, tem alguns relatos em cartas que era proposital que uma das portas lá em Charlton House, que servia para a sala de estar, que ela ficasse rangendo, era proposital para que a Jane Austen soubesse que algumas pessoas ou alguém ia entrar naquela sala, e ela então recolhia os seus escritos. Ela não tinha interesse de mostrar para as pessoas antes dela considerar que o livro já estivesse no formato, né, já estivesse com a história concluída. Então essa porta rangia de propósito para avisar. E a gente pensa, é uma casa grande, só que é uma casa construída com um piso de madeira, com portas e janelas de madeira. Então nós temos uma casa que faz bastante barulho. Então a Jane Austen não tinha aquela tranquilidade, né? Porque moravam com ela a Cassandra, mãe, a Cassandra, filha, e mais umas amigas que às vezes ficavam hospedadas. Lembrando que as pessoas, quando iam visitar as outras, elas ficavam por um tempo, não era de um dia para o outro, porque as distâncias eram muito grandes. Então tem a questão
do trabalho. E a mesinha lá, né, a escrivaninha da Jane Austen que a gente tem exposta lá em Charlton House, ela é uma mesinha bem pequena, então ela tinha que ter é uma espécie de maletinha que ela carregava até nas viagens. Todas as mulheres carregavam esse tipo de mesinha, de malinha, que tinha algumas gavetinhas para colocar os envelopes e papéis, mas ela servia também como base para escrever as cartas. Bom, alguém perguntou se ela era uma escritora reservada. Ela era uma pessoa reservada, mas ela participava de toda a vida social que fosse possível para uma mulher, né, quando ela era jovem, quando ela era um pouco mais velha. A Jane Austen não tem características, pelo menos do que deixaram de escrito a respeito da Jane Austen, dela ser uma pessoa, sabe, de cara fechada, ranzinza. Inclusive, uma das perguntas foi a Samia, que acabou de entrar, que fez, que eu me lembro, assim, né, a Samia tá sempre presente nas nossas lives. Alguém também perguntou sobre o incentivo. A Jane Austen, ela foi bastante incentivada a ler, que essa é a base que eu entendo, né, de vida para a pessoa ser escritora. Então ela recebeu um incentivo muito grande da família dela para a leitura. O pai tinha uma biblioteca razoavelmente boa para aquela época. Então a Jane Austen, ela teve acesso aos clássicos como Milton, como Richardson. Apesar da Jane Austen, ela dá uma distanciada do Richardson, porque ele escreveu Pamela e Clarissa, e são histórias mais assim, onde as mulheres não têm muito um poder, assim, elas têm só que ficar se defendendo das investidas masculinas. Com relação ao apoio, a Jane Austen, ela publicou os 3 primeiros livros com o dinheirinho dela, ou seja, o que ela conseguiu juntar daquela pequena mesada que ela tinha. Quem fazia a negociação dos livros dela era o irmão Henry, porque naquela época a mulher também não podia fazer nenhum tipo de negociação. Tá? Então ela tinha que ter sempre um homem para poder fazer a negociação, a transação de modo geral. Já entrando na questão da vida da Jane Austen, algumas pessoas perguntaram sobre biografias. Aqui no Brasil nós temos 2 biografias em português. A gente tem o memoir escrito pelo James Austen Leith, que é um sobrinho da Jane Austen, publicado em 1872. Esse livro aqui foi traduzido pela Pedra Azul, pela Stephanie Savala, que conheço, e o José Loureiro. Essa tradução da Pedra Azul, ela vem com essa que é considerada a primeira biografia da Jane Austen, só que é uma biografia que a gente tem que atentar, porque é uma biografia escrita pelo sobrinho da Jane Austen. E lá naquela época eles tentavam associar a Jane Austen com uma espécie de santa. Então, para entender essa biografia aqui, é interessante vocês lerem as cartas de Jane Austen. Até o momento, a gente não tem cartas de Jane Austen, né, com essa profundidade de trabalho aqui, que foi uma edição que foi editada pela Deirdre Lefay. É um nome difícil, olha, Deirdre Lefay. A Renata Colasanti está traduzindo baseada nessas cartas com anotações da Deirdre, mas a Renata também está fazendo as notas de rodapé a partir do conhecimento dela dos estudos de Jane Austen. Existe uma previsão de publicação ainda esse ano, possivelmente a partir de setembro, pela Martin Claret, então, as cartas da Jane Austen. E então, essa é a primeira biografia que a Jane Austen teve na vida, que foi escrita pelo sobrinho. E aí a gente tem que levar em consideração, como eu disse a vocês, que era uma tentativa da família da Jane Austen naquela época de colocar a Jane Austen num pedestal assim. Não, gente, ela escrevia só nas horas vagas, ela não tinha interesse de ser escritora. Ela tinha, sim, nas cartas dela. Inclusive, eu participei da defesa de doutorado da Renata Colasanti, que ela escreveu a tese de doutorado sobre a tradução, né, dessas cartas. E a gente conhece uma Jane Austen muito preocupada com a publicação dos livros, quanto ela recebia, o dinheiro, a administração do dinheiro dela, desde pequenos como é que eu posso falar, centavos, para poder administrar ali uma lavanderia quando ela estivesse viajando fora de casa, um dinheiro para poder dar para os empregados, né, como se fosse
um afago no ego dessas pessoas. Desculpa, gente, tantos cachorros na rua hoje estão latindo ao mesmo tempo. Bom, a gente tem uma edição da LPM, que é uma biografia íntima de Jane Austen, que ela chamou de A Verdadeira Jane Austen, da Paula Byrne. É uma biografia bem grandinha. Ela não tem muitas ilustrações, mas tem, deixa eu achar uma mais bonita aqui, que eu peguei uma que parece um fantasma. Esse aqui, ó, o papai da Jane Austen mais jovem, olha, tem algumas ilustrações pra gente conhecer um pouco da família de Jane Austen. Então, essa é a biografia que a gente tem em português. Porém, se você tiver conhecimento de língua inglesa, o que eu sugiro como um embasamento teórico de biografia da Jane Austen é esse livro da Jenkins, da Elizabeth Jenkins. É um livro bem antiguinho, foi a própria Jenkins que me deu de presente. Deixa eu ver aqui, abrir a página. Tem uma seção com um papel diferenciado, mais acetinado, e aí a gente tem várias imagens. Esse é o irmão Edward, que é o irmão mais rico da Jane Austen. Aí a gente tem outras figuras. Esse aqui, olha só, o pai da Jane Austen, os irmãos, a gente tem uma semelhança, né? Eu acho os olhinhos deles bem tristes, dos irmãos e do pai da Jane Austen. Tem algumas ilustrações e a gente tem que entender que naquela época, para a mulher ter uma pintura, no caso nem a Cassandra mãe, nem a filha, nem a própria Jane Austen receberam uma pintura, digamos assim, à altura como o pai e os irmãos, porque mulheres não tinham um legado a deixar para poder serem identificadas posteriormente, né? Essa imagem aqui da Jane Austen é a única imagem que a gente tem, que foi a Cassandra que fez. Cassandra é a irmã muito querida da Jane Austen, a única irmã, só que a gente não vê os olhos, a semelhança com as imagens do pai e dos irmãos da Jane Austen, mas a gente vê ainda, é uma aquarela que ela não terminou completamente. E aí, essa aquarela, ela serviu de inspiração para tudo que há de rosto, de semelhança de rosto da Jane Austen hoje em dia. Bom, vamos ver, Lília, curiosamente, hoje Jane Austen estava na nota da Inglaterra. Sim, essa nota estava aqui ontem. Eu acho que eu tirei para tirar alguma foto e, enfim, tá em outro lugar ali. Mas hoje a Jane Austen é a única mulher, além da rainha Elizabeth, que estampa a nota de 10 libras, perdão. Bom, tem alguns estudos sobre a Jane Austen que eu acho que convém falar, que é Women, Politics and the Novel, Mulheres, Políticas e o Romance, da Claudia Johnson. É um livro muito importante para quem deseja começar os estudos a respeito de Jane Austen. Desculpa, eu tô colocando aqui. Esse livro também tem um capítulo no YouTube, um capítulo porque na verdade é um documentário de um capítulo só, tá, gente? Jane Austen em Casa, Jane Austen at Home, da Lucy Worsley. Esse livro recomendadíssimo, ilustrado, colorido. Inclusive lá no YouTube vocês vão ver que a Lucy, ela tá visitando Hampshire, e ela encontra, né, ela tá visitando o condado lá de Steventon, onde o pai da Jane Austen viveu um bom tempo. A Jane Austen viveu até os 25 anos. Um resquício aqui da porcelana que pertenceu a alguém, a gente não tem certeza se é da família da Jane Austen. E aí a gente tem ilustrações da Cassandra pro História da Inglaterra, e tem o crush, que todo mundo liga a Jane Austen a esse crush, que é o Tom Lefroy. Tom Lefroy era até bem apanhado, né? Não sei se a pessoa foi fiel na hora de fazer essa pintura, mas ele parecia ser um rapaz bem bonito. Tom Lefroy, já entrando nessa questão mais íntima aí, alguém perguntou sobre romance da Jane Austen. O Tom Lefroy, ele conheceu a Jane Austen, ele dançou, eles foram a alguns bailes. Existe nas cartas da Jane Austen a menção a esse rapaz. Demonstram as cartas, né, o escrito da Jane Austen demonstra um interesse por ele, mas eu acho que foi só o que a gente pode chamar de flerte.
o Tom Lefroy, ele já era comprometido com outra moça na Irlanda, então eu prefiro acreditar que ele não estava dando esperanças para Jane Austen, sendo que tinha uma outra moça por ele esperando na Irlanda. O Tom Lefroy, ele é irlandês e veio para a Inglaterra para estudar direito. Nas cartas que sobreviveram do Tom Lefroy, ele não menciona esses encontros com a Jane Austen, então ou elas foram queimadas ou não foram importantes para ele. Então é mais ou menos isso sobre essa questão do romance. E tem o Biggs, que fez o pedido, pediu a Jane Austen em casamento, só que ela aceitou na noite que ele fez o pedido e no dia seguinte ela rejeitou. Alguns fãs gostam de fantasiar que a Jane Austen ela recusou esse pedido por causa da escrita, mas eu acredito que tenha sido uma soma de valores aí que ela colocou na balança a questão da escrita, porque se ela se casasse, ela não poderia ser escritora e ela já estava produzindo nessa época desse pedido do Biggs. Ela ia ter que se dedicar inteiramente à família, ia se separar da Cassandra. Aí sou eu romantizando a história, né, gente? E também tem a questão do amor. Eu não sei se ela tinha, né, assim, um sentimento tão profundo para desejar casar, mas não tem muita coisa a respeito disso, a não ser o que a gente vê nesses filmes e nos relatos dessas biografias. Os filmes que eu estou falando em questão O Amor e Inocência, que chegou aqui no Brasil, né? Em inglês é Becoming Jane, em português virou Amor e Inocência, meio que um trocadilho ali com os nomes de Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade. A gente tem também os arrependimentos de Miss Austen, que seria Miss Austen Regrets. Ele está nesse box aqui, olha, da Logon. Logon produziu aqui no Brasil esse box, ele vinha bem bonitinho nessa caixa e veio com selinhos imitando aquela marcação que a gente faz com cera quente para lacrar. A gente não, né? Que eles faziam para lacrar os envelopes. E essa edição veio também com papel de carta, que é um mimo, né? Eu não usei até hoje porque eu fico com dó. Essa edição do Miss Austen Regrets, ela está numa coleção que tem Orgulho e Preconceito de 1995 da BBC, Emma de 2009 e Razão e Sensibilidade de 2008. E lá no finalzinho que tem o Miss Austen Regrets no segundo DVD. Então, assim, é uma pena que ele não foi lançado individualmente aqui no Brasil. Miss Austen Regrets já mostra uma Jane Austen mais madura, bem próxima da morte dela e reflexiva. Mostra, sim, aquele pedido do Biggs, tá? Deixa eu ver o que a Lilia tá dizendo. Lilia, esse link aí é o quê? Ah, sim, a nota de 10 libras, muito obrigada. A nota de 10 libras hoje, né, é uma fortuna, quase R$60. Bom, tô brincando. Mas você encontra em casas de câmbio aí pelo Brasil. Bom, continuando ainda sobre os estudos em relação a Jane Austen, eu sugiro... Peraí que isso aqui é muita informação, minha gente. Jane Austen, Cultos e Culturas, que seria o culto a Jane Austen, que as pessoas que estão de fora, elas acham que a gente é tudo fanático, tudo maluco, também da Claudia Johnson. Essa edição aqui, pessoal, é uma edição de biblioteca, olha, no exterior a gente compra livros que pertenceram a bibliotecas, está em perfeito estado, novinho, ó, não tem problema nem de oxidação, e tem algumas imagens e tem algumas descrições sobre a vida da Jane Austen e fala também sobre a questão desse bando de pessoas que se auto-intitulam Jane Knights ou Austenites. Ai, obrigada. A tiara, ela é meio romana, meio vintage. Eu comprei para o aniversário da minha filha, que nós fizemos, foi quarta, né? Fizemos com temática dos anos 20. Bom, eu sugiro também Uses of Jane Austen, que é da Gillian Dole e da Claire Hanson. Elas são estudiosas que
administram a biblioteca de Charlton Library, que faz parte daquela mansão grande e a casinha de 2 andares que a Jane Austen morou. Então aqui nesse livro de Uses of Jane Austen são as interpretações que os fãs e a academia faz da Jane Austen. Falando em parente, eu tenho aqui o livro da Caroline Jane Knight. Caroline é a última pessoa que morou nessa mansão de Charlton. A Caroline, eles tiveram que vender, não a Caroline, mas a família dela de um modo geral, porque para manter uma mansão dessa tem que ter muito dinheiro. Inclusive o chalé de Charlton House esse ano teve que fazer uma arrecadação de dinheiro online para que mantivesse o museu de Jane Austen lá em Charlton, porque não tinha visitantes, né? Não tá tendo visitantes por causa da pandemia e eles corriam o risco de fechar. O livro da Caroline fala sobre Jane Austen e ela conta um pouco sobre essa experiência de ser sobrinha em 5º grau da Jane Austen. A Caroline, ela nos deu o prazer de participar do encontro da Jasbra de 2017 por teleconferência. A gente já estava inovando, né, fazendo encontros por teleconferência. Nesse encontro de 2017 aqui em Belo Horizonte, nós tivemos a participação do Miguel Puga, lá de Portugal, da Lalin, da Jane Austen Society of Pakistan, e aí a gente tem a Caroline Knight, que é a sobrinha da Jane Austen, que são pessoas do exterior que participaram. Eu vou fazer uma publicação na segunda-feira, tá? Se você puder esperar, acho que é Dee, né? Bom, desculpa, não vou arriscar falar seu sobrenome, não. Bom, a Becca tá perguntando, Charlton é a cidade natal? Essa cidade não é Charlton, é a cidade natal. Peraí, tô com medo até de derrubar as coisas aqui. É Steventon, em Hampshire. A Jane Austen viveu em Steventon, depois ela foi para Bath, ficou alguns anos em Bath, quase 5 anos em Bath. Depois de Bath, o pai faleceu em Bath, elas foram as mulheres, né? Austen, Cassandra e a mãe, Cassandra, foram para Southampton morar com Henry Austen, com outro irmão da Jane Austen, só que o outro irmão da Jane Austen, que me falhou o nome agora, ele era da Marinha, então ele não ficava muito em casa não, gente. Bom, depois elas foram para Charlton House, que seria esse chalé lá no condado de Charlton, que pertence à cidade maior mais próxima, é Winchester. No final da vida da Jane Austen, ela foi para Winchester para se tratar com um cirurgião, para tentar, né, aliviar pelo menos as dores. Ela sentia muitas dores e ela morou em Winchester. Essa casa de Winchester não é possível visitar, você só pode passar na porta, mas ela está sepultada na Catedral de Winchester. E aí assim é possível visitar. Meu computador foi adormecido aqui. Só um minutinho, pessoal, me desculpem. Bom, depois eu vou editar, né, essa live para cortar, para ficar esse gap aí de alguns minutos. Bom, continuando ainda, sugiro radicalmente que vocês comprem a Jane Austen and the War of Ideas da Catherine Butler, que é um livro sensacional. Ele é da Oxford, que é ele tem bastante explicações e são estudos mais voltados a Jane Austen, enquanto uma escrita mais modernizada, mais revolucionária, não tanto conservadora. Só um minutinho. Hampshire, sim, dá pra explorar Steventon, mas lá em Steventon não tem a casa mais da Jane Austen. Vocês conseguem ver nesse documentário da Worsley, que só tem o gramado, e aí elas fazem, né, a partir do auxílio moderno, eles conseguem desenhar sobre o gramado, digitalmente, obviamente, desenhar como é que era a casa, de repartição, né, bem parecida com aquele chalé das Dashwood,
que à direita tem uma sala de estar e do outro lado, à esquerda, por exemplo, tem a sala de jantar e ao fundo a cozinha e em cima os quartos. Bom, tem um livro muito interessante que fala mais sobre Jane Austen na modernidade, que é Among the Janeites, que é de uma amiga da Deborah Yaffle. Deborah, inclusive, ela acabou ficando minha amiga depois, né, gente? Porque eu estive no encontro da Jane Austen North America em 2016, a convite deles para fazer uma palestra sobre a recepção da Jane Austen aqui no Brasil. Então eu tive a oportunidade de conhecer uma galera e aí eu conheci a Débora, que a gente acabou fazendo amizade, porque eu tava com uma camiseta lá da Jane Austen na época, assim, não tão recente, né? Era 2016, mas eu estava com uma camiseta pra mostrar como é que era Jane Austen aqui no Brasil. A gente associava Jane Austen até com futebol por causa da Copa de 2014. E a Débora pediu essa camiseta pro filho dela e posteriormente eu enviei e tal. Teve uma galera que queria essa camiseta. E aí o livro já tinha sido publicado e ela cita, deixa eu ver se tá fácil, ela cita a gente aqui, ó, no Brasil. Tem alguns outros escritores, e ela aqui, ó, bonitinha como ela é. Tem alguns escritores aqui, né, nos Estados Unidos, principalmente, que já estão citando essas comunidades ou essas sociedades que são diferentes de língua inglesa, que é, no caso, os livros não são traduzidos. Todos os que eu estou mostrando aqui em português são os que são possíveis de encontrar em português. Os que estão em inglês é porque não existem traduções. Na verdade, hoje em dia, por causa da pandemia e da recessão que a gente está vivendo, é muito difícil de comprar o direito dessas traduções para serem publicadas aqui no Brasil. Porque como são livros acadêmicos, o público que vai querer comprá-los é muito pequeno. Então, as editoras têm que investir mais. A Aninha, tá? Olha, Aninha, essa tiarinha foi R$7. É uma loja de decoração de festas que tem aqui em BH. Se você for de BH, foi a 1001 festas. Bom, continuando aqui, sobre a questão dos estudos, sugiro a vocês olharem também edições da Palgrave Macmillan, que fazem estudos sobre Jane Austen, como neste caso aqui, é um estudo de Emma, Razão, Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. Esse aqui é da Sandy Byrne, sobre Mansfield Park, tá? E a gente tem algumas edições com introduções de talvez até 60 páginas, como são as edições publicadas aqui em português, que são as edições da Penguin, Companhia das Letras. Essas edições elas trazem cerca de 40, 60, dependendo até mais, de introdução para cada livrinho desses. São edições que a gente pode consultar porque elas têm uma boa explicação. Por coincidência, eu abri aqui, olha, essa introdução foi escrita pela Catherine Sunderland, que foi minha professora lá em Oxford, que eu fiz um curso sobre Jane Austen, por isso, para dar uma aperfeiçoada aos conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo de tantos anos falando sobre Jane Austen. Existe, Roberta, na academia também uma certa dificuldade de ler inglês, mas é necessário porque a maioria da produção da Jane Austen está em língua inglesa. Eu costumo brincar com os meus alunos, que eu sou professora de inglês, que é melhor que esteja em inglês do que em mandarim, por exemplo, né? Os livros mais técnicos, tradução, não conheço. A Lília está confirmando aí. O que a gente pode chegar mais perto seriam os livros traduzidos lá na Espanha, mas escrito por pesquisadores da Espanha e de Portugal, da Itália também. A Jane Austen na Itália, ela é bem forte com relação a isso, a pesquisa. Bom, tem uma... Achei que era minha sobrinha, a Priscila, que entrou ali, olhei rápido. Bom, tem uma fonte que ela é grátis, que vocês podem consultar, mas eu recebo os anuários ou os anais, que a gente fala aqui no Brasil, da Persuasion. Vocês vão procurar pelo nome da Jane Austen, do livro da Jane Austen, Persuasions Online. Nada mais mas é muita coisa, todas as pesquisas publicadas, geralmente são 2 por ano, tá? Que você recebe, um a cada semestre,
E essa bibliografia você consegue encontrar online, mas você consegue encontrar com um atraso. Por exemplo, tá na edição 41 que eu ainda não recebi, porque tem um atraso para chegar aqui no Brasil. Então você pode consultar até a edição 40. Persuasions Online da Jasna, que é a Jane Austen North America. E por que eu recebo esses journals da Jane Austen North America? Porque eu sou membro da Jane Austen North America e da Jane Austen da Society of Australia. Bom, agora, continuando, temos tempo, né? Aqui eu já acabei. Deixa eu ir para esse lado aqui. Me perguntaram também se eu indicaria... Peraí. O que a gente tem publicado aqui no Brasil de fanfictions, né? As fanfictions são as continuações das histórias da Jane Austen, tá? Lília, vai anotando as perguntas aí, porque eu não tô conseguindo acompanhar os comentários. Bom, então, basicamente de pesquisa acadêmica, eu não posso citar todas umas 5 prateleiras que eu tenho aqui atrás do vídeo. Aqui atrás tá cheio de livros. Mas tem muita coisa e tem bastante coisa online. Aqui no Brasil a gente já, nos últimos... Muito obrigada, Virília. Aqui no Brasil a gente já tem, nos últimos 8, 10 anos, um renascimento renascimento, porque não é um nascimento, na verdade. Vou corrigir aqui meu português. Um nascimento de novos pesquisadores buscando mais trabalhar, né, Jane Austen, buscando muito analisar obras, analisar biografia, o próprio trabalho da Renata Colasanti lá na USP de traduzir as cartas. Então, nos últimos 10 anos, nós temos um boom de pesquisadores aqui no Brasil. Eu já tenho bastante coisa selecionada para publicar no blog da Jasbra. E para quem ainda está querendo conhecer um pouquinho sobre Jane Austen, a gente tem a revista Liter Austen, que já está sendo publicada desde 2017. É a primeira revista acadêmica revista, digamos assim, totalmente dedicada a Jane Austen. E nós temos vários artigos publicados lá, vocês podem consultar. Faz sentido começar pela Liter Austen para você ver o que está sendo falado lá e vai lá nas referências que a gente dá, que cada autor deu do seu trabalho, do seu artigo científico, para você ir migrando para outras pesquisas. E aqui no Brasil a gente tem a plataforma Sucupira, que agrega diversas revistas acadêmicas. Tem o Google Scholar ou Google Acadêmico, que é para pesquisas também acadêmicas. Então, se você joga no Google Acadêmico Jane Austen, você vai conseguir elencar várias publicações relacionadas a Jane Austen, tá bom? Ok, Teacher Michelle, depois você volta. Bom, falando aqui, eu vou tentar seguir meu roteirinho. Assim, tem um assunto que é bem delicado, que são as traduções. Hoje em dia, nós temos traduções excelentes no mercado. Eu vou falar apenas das sugestões que a gente vai dar de obras, de traduções que já tem todos os 6 livros, porque aqui eu tenho diversas editoras que eu também indico, como por exemplo a Príncipes, vocês estão vendo aqui, são essas capinhas aqui, as minhas são mais antiguinhas, não são as capas modernas que eles estão vendendo, olha. São traduções que também que eu sugiro. Porém, só temos Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Persuasão, Abadia e Emma, da Príncipes. Não temos Mansfield Park. Mansfield Park parece que dá um problema aí. Eu não sei o que acontece e não traduzem. Todas as editoras não traduzem. E aí a gente tem aqui... Deixa eu tirar esse pratinho. Vamos tirar a Catherine Morland ali do pedestal. Nós temos edições da Martin Claret de capa dura. E aqui também de capa dura alcochoada, derrubamos a Emma Woodhouse aqui. Temos da Nova Fronteira, que a gente indica. Eu indiquei aqui também da Penguin, que é excelente. E uma coleção que eu acho que é um mimo, que merecia fazer uma capa maior. É essa coleção aqui da LPM, que é completíssima. Tem os 6 livros da Jane Austen e tem os
da Juvenília, tá bom? Alguém perguntou, a melhor editora então seria Martin Claret? Então, vai muito de gosto de tradutor. Os tradutores da Martin Claret é o é o Roberto Leal Ferreira e a Alda Porto, além dessa que vos fala. Então eu sou suspeita para falar muito a respeito dessa editora, mas são tradutores, os outros dois são extremamente conhecidos no mercado de tradução, inclusive tradução de textos técnicos, como é o caso do Roberto Leal lá para as universidades de São Paulo. A Nova Fronteira traz tradutores também reconhecidíssimos, como a Luísa Lobo, o Lúcio Cardoso e esqueci um senhorzinho muito bacaninha que eu conheci no Rio, deixa eu pegar aqui. Lília vai saber antes de eu conseguir pegar. O senhor Ivo Barroso, que traduz para a Nova Fronteira. Então, assim, é uma questão mesmo de gosto. Tem algumas pessoas eu tava lendo que a Lília tá comentando, desculpa. Tem as edições Pocket também, e assim, a gente tem que ver, porque falar de tradução teria que ser cotejar o texto base com a tradução e pegar mais uma. Então, se vocês procurarem artigos, nós já falamos sobre traduções aqui nas nossas lives com pessoas que fizeram esse tipo de comparação de traduções, e aí é o que você tem que ver, é o que você gosta. É lógico que não dá para poder a gente fugir muito do português mais padrão, do português um pouco mais rebuscado, porque a gente está falando de um texto que foi escrito há 200 anos atrás. Deixa eu só ver aqui. A Lília gosta da Martin Claret, eu sou suspeita para falar, mas eu também gosto. Gosto também da tradução do Ivo Barroso. Vamos lá. Alguns livros da Penguin, não todos estão traduzidos, infelizmente ainda não conseguimos. Da Penguin, o Emma, ele traduzido pela Júlia Romeu, que vai estar na live no final do mês com a gente de novo. Ele ainda não saiu impresso, tá? Estou lendo Orgulho e Preconceito no original, não tá sendo fácil. Sim, eu tô lendo pra live, tô lendo no inglês de novo. E no português, porque eu vou visitar ali português e inglês, e é um pouco mais difícil. Pra mim, razão e sensibilidade flui mais. A da Príncipes, ela cumpre a função de tradução e são livros muito baratinhos. Eles costumam custar de 9 a 15 reais, tá, gente? Porém, os da Penguin têm introduções maravilhosas, introduções escritas por acadêmicos. As editoras agora estão se acordando aqui no Brasil para isso, né? Então, assim, a gente eu já vi lançamentos da Martin Claret, das Irmãs Brontë, com introduções muito boas de pesquisadores aqui do Brasil. Vamos falar, sair um pouquinho desse assunto, porque senão não dá tempo de falar de tudo, né? Sobre as fanfictions, né? Os inspirados na Jane Austen. É uma loucura, uma loucura. Aqui no Brasil a gente tem várias pessoas que escrevem sobre fanfictions. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Só mandou um beijinho, Flávio Magalhães. Obrigada, Flávio. Desculpa, gente, é porque apareceu a perguntinha aqui, mas foi no privado. Tem umas edições comentadas, tem algumas edições como a que eu trabalhei nas lives passadas de Razão e Sensibilidade, que foi a tradução que eu fiz para Landmark, que tem muitas notas de rodapé. Nota de rodapé, para quem gosta, ajuda bastante, né? Mas a maioria das editoras aqui no Brasil cortam as notas de rodapé. Bom, falando de fanfictions aqui no Brasil, nós temos fanfictions, são muitas pessoas produzindo fanfictions. Entre elas, uma amiga pessoal que é a Moira Bianchi, e elas lançam, a Moira e mais outras meninas, que eu não vou conseguir lembrar o nome, Cacá Smith, Júlia Ventura, Luciana Vitter, que é amiga também, Mara Sop, Moira Bianchi, Nayara Aimee, Raquel Cavalcante, Tânia Picon e Vânia Nunes escreveram querida Jane Austen, uma homenagem. Você consegue comprar esse livro até na Amazon. E
tem um prefácio dessa aqui que vos fala, tá? Fazendo o jabá, como diz a Moira. Eu tô lendo aí livros de lei, a Ana dizendo que gostou das notas de rodapé que eu fiz como se... Porque tem hora que precisa, gente. Jane Austen escreveu livros há 200 anos e não tem como a gente entender tudo. Sobre fanfictions ainda, aqui no Brasil, eu esqueci o nome da editora, mas a Pedra Azul tá publicando esse livro, o Diário do Mr. Darcy, que é uma fanfiction. E eu adoraria, honestamente, que a Shirley, que é a proprietária da Pedra Azul, publicasse todos os diários dos personagens masculinos. Então a gente tem Edmund Bertrand, Diário do Bertrand. Tem Mr. Knightley, o Diário do Knightley. Temos o Diário do Capitão Brandon. Só sinto muito por essa capa. Olha a cara do Brandon de senhor de 60 anos, que ele tem 35, galera. Esses aqui são... tem também do Wentworth, claro, tinha que ter. E esses dois aqui são... não são da Amanda Grant, são da Susan Kay, são o meu xodozinho, que é o meu livro favorito da Jane Austen, que é Frederick Wentworth, Captain None But You, e o outro é For You Alone. São 2 diários do Frederick. Quase todos eles, com exceção, não tenho certeza, a Luciana Darcy fez pra gente no blog da Jasper. É só procurar Diário de fulano de tal, Mr. Darcy, Mr. Knightley, etc. Estão todos lá resenhados no blog da Jasper. Esses aqui que eu vou citar, eles são ótimos, mas eles não estão em português. Também de uma amiga que é a Laurie Vieira Higley, Confessions of Jane Austen Addict, que seria a confissão de uma viciada em Jane Austen. E essa outra é Rude Despertar de uma Viciada em Jane Austen. São livros bem curtinhos para ler e são bem... gostosinhos pra quem gosta de fanfiction. E esse aqui é eu e o Mr. Darcy, Me and Mr. Darcy. Deixa eu deixar o nome aqui. Eu li isso dentro do avião quando eu comprei, acho que foi em 2010. E também é uma historinha de que ela vai fazer uma visita lá na Inglaterra e ela tem um momento surreal porque ela encontra um cara lá à noite e ele é o Mr. Darcy. Essas histórias assim surreais, né? Eu ainda não li o Happily Ever After da Susannah Furlington. Da Susannah eu só li os escritos mais acadêmicos. Inclusive também tive o prazer de conhecer a Susannah em 2016 lá na Jane Austen North America. Esses aqui são muito bonitinhos em português. Já traduziram Lizzie Dyer, está aqui no meu colo, Jane. Jane Austen. Eu fui a melhor amiga de Jane Austen. É bem divertidinho, da Rocco, e é da Cora Harrison. É um livro bem light, não tem nada de biográfico, tá, gente? Mas é divertidíssimo, tem desenhos. Eu acho que são livros que, pra quem gosta de entrar no universo de Jane Austen, eu sugiro. Jane Austen roubou meu namorado. É muito engraçado também, porque mostra, assim, 2 jovens, a Jane Austen é a amiga, e a Jane Austen acaba ficando com o rapaz, mas aí não dá treta não, tá, gente? É todo mundo do bem, tá? Lizzie Diaries. A gente tem como fanfiction que virou websérie, ou websérie que virou fanfiction, que é o Diário Secreto de Lizzie Bennet, e as épicas aventuras de Lydia Bennet. Esses também, esses 2 são da Versus Editora, ó. E esses 2 livros você consegue ver as webséries também com legendas no YouTube. Então, o Diário Secreto de Lizzie Bennet vocês vão conseguir encontrar no YouTube como The Lizzie Bennet Diaries. E aí, falando de webséries, né, que já tem muita coisa aqui, que eu já falei ainda bem, hooray, consegui falar. Bom, falando de webséries, nós fizemos uma live, deixa eu ver aqui qual o número da live. Live 10 com a Thaís Brito, são uma live em 3 partes. Vocês procuram lá no YouTube Jane Austen Sociedade do Brasil, e aí vocês vão encontrar essa live da Thaís Brito, a live 10, a gente já tá na 44, tá? E aí na live 10
vocês vão conhecer todo esse universo de webséries. Tem de todos os livros principais da Jane Austen. Abadia, Mansfield Park, Persuasion, Emma, Razão e Sensibilidade e, obviamente, Orgulho e Preconceito, que é o que mais tem webséries. E aí, falando de adaptações, nós tivemos um momento aqui no Brasil de adaptações serem vendidas pela editora Logon, que é a editora de DVDs. Mas a gente tem um tanto de publicação que não tiveram traduções, como são as séries da BBC da década de 70 e 80. Essas séries, elas só em DVDs, com legenda em inglês, obviamente, mas encontra-se no YouTube. Com uma pesquisa, acho que a Lília pode ajudar. Você colocou... Lília, me ajuda aí, porque eu conversei com você isso anteontem. Você colocou na pesquisa o nome, por exemplo, Mansfield Park 1983, foi isso? Porque essas adaptações, vocês conseguem assistir algumas com legendas no YouTube, outras não. Um pouco estranha, elas são um pouco estranhas, porque não tem aquela qualidade fotográfica que a gente vê nas adaptações modernas. Falando em adaptações modernas, a gente tem aqui em português Orgulho e Preconceito e Zumbis, baseado no livro, né, Lília? Isso, obrigada, estão todas, algumas, né, estão no YouTube. Lost in Austen é fantástico, pena que não tem DVD aqui no Brasil. Vocês devem conseguir Perdida em Austen ou Lost in Austen para baixar de modo furtivo aí, né? Que eu não sei porque eu tenho DVD. Deixa eu ver aqui. Sim, o mais recente que eu comprei foi Amor e Amizade, mas isso já tem uns 2 anos ou 3. Amor e Amizade é inspirado em Lady Susan, mas optaram por colocar o título Amor e Amizade, talvez para fazer uma lembrança aí com Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, esses livros que têm títulos com 2 nomes, né? Tem uma outra coisa que eu queria mostrar, que é difícil de achar, mas é o Orgulho e Preconceito de 1940, é possível comprar o DVD aqui ainda no Brasil, tá? Deixa eu ver. Tem um filme bem moderninho, gente, que é o Clube de Leitura de Jane Austen, que aí também dá pra gente refletir um pouco sobre como que é esse processo de leitura a respeito de Jane Austen. De leitura dos livros e da escritora, acaba refletindo nesse clube de leitura da Jane Austen. Bom, a adaptação mais recente que a gente tem é de Emma. Não podem ver minha unha que não está feita. Emma 2020. Eu recebi um kit de Emma 2020 da produção, que é esse espelhinho. Opa! Esse espelhinho. E aí tem aqui, olha. Deixa eu ver. Handsome, Clever and Rich. É um espelhinho, minha filha já catou ele, obviamente. Vieram alguns marcadores de livros com o filme, inspirados no filme, tá? E uma caixinha de bala, porque as pessoas que ganharam esse kit, elas estavam no cinema, né, para lançamento lá nos Estados Unidos. E ganhei também uma bolsa que não está aqui, uma eco bag gigante e tal. Bom, tem algumas edições como essa daqui, que é A Inglaterra de Jane Austen, um livrinho bem pequenininho que mostra os lugares onde a Jane Austen visitou, as cidades que ela morou, principalmente, e alguns lugares que ela visitou. Agora falta 12 minutos, Lília. Você consegue digitar as perguntas? Se é que eu não respondi tudo. Bom, eu cumpri aqui o meu roteirinho. E tem perguntas? Falando em fofo, enquanto a Lília tá digitando aí, esse livrinho, olha aqui, minha palma da mão, olha. Esse livrinho, ele vende aqui no Brasil. É um microlivro, olha isso, que bonitinho. Muito fofo. E ele tem ele tem todos os livros, a promessa dele, gente, é que tem todos os livros da Austen. Logicamente, são algumas citações dos livros, tá? Tem algumas imagens, é bacaninha demais, olha isso, ó. E é para guardar no bolso, tipo que o
o Willoughby andava para conquistar a galerinha lá, no caso a Marianne, para citar. Esse daqui vende no Brasil, eu comprei na Livraria da Travessa, lá no Rio. Eu não sei se vende em outras livrarias online. Perguntas, Lia? Olha aqui eu, nervosa, eu quero mostrar tudo. Bom, a título de curiosidade, eu tenho uma edição aqui, essa em alemão. São capas maravilhosas, mas aí eu vou ter que fazer outras lives para mostrar essas capas internacionais. Tenho aqui, desse canto, bem coloridinho, Ragione, Sentimento, ó. Em italiano, são capinhas muito fofinhas e elas são almofadadas assim. Eu tenho várias edições em inglês, tem em espanhol, que tá aqui, em francês. Tem algumas que eu ganhei de uma amiga francesa e tem edições raras com capa de couro, que são esses estojos em capa de couro, capa de tecido, com ilustrações variadas e as primeiras edições aqui no Brasil. Bom, eu vou ter que fazer live só sobre capas. O Diário de Mr. Darcy é fiel ao personagem, sempre fiquei um pouco ressentida de comprar. O Diário do Mr. Darcy, ele é uma visão a partir do ponto de vista, né? Aliás, perdão, não é uma visão a partir do ponto de vista. Ele é a história narrada a partir do ponto de vista do Darcy. Só que quem escreveu foi a Amanda Grant. Então, assim, não tem como ser fiel ao livro se é uma versão a partir do ponto de vista do personagem masculino, porque o Orgulho e Preconceito é a partir do narrador, que é a Jane Austen, e dos pensamentos dos personagens ali. Mas esses diários, gente, é uma fanfiction, né? Então, são fanfictions ou são histórias inspiradas em Jane Austen, então é a escritora Amanda que decidiu colocar mais peso ou não nas palavras, mas eu tenho bons retornos, inclusive eu gosto do Darcy, eu gosto gosto do Knightley de Wentworth mais, sabe? Mas aí vocês consulte, por favor, quem fez a pergunta, lá no blog da Jasbra, as resenhas da Luciana Darcy sobre os diários dos personagens, como a gente brinca entre nós, o diário dos meninos. Com todo o seu conhecimento, já pensou em publicar um livro? Sim, Suelen, além das traduções que eu já fiz da Jane Austen, traduzi Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Mansfield Park, Razão e Sensibilidade, Mansfield Park e Emma. Eu publico pelo menos 2 vezes por ano artigos científicos sobre a escritora. Alguns estão em repositórios na UFMG. Minha tese de doutorado foi sobre a UFMG, que daria um livro, né, 300 e tantas páginas. Mas a gente está na expectativa de escrever um livro, sim, sobre a recepção de Jane Austen aqui no Brasil e os 80 anos de publicação de Orgulho e Preconceito, tá? Obrigada pelo incentivo, né? Só se você pergunta é porque você tem interesse, né? Outra questão foi colocada acima, Lília, obrigada. Agora a tia do óculos. Peraí, o meu óculos tá bem limpinho, tá? Vamos lá. O diário é fiel. Outra questão que foi colocada aqui, por favor, comente sobre as memórias perdidas de Jane Austen. Então, as memórias perdidas, gente, ela engana um pouco, esse livro engana, ele tá ali na minha frente. Eu esqueci o nome da editora. Se alguém puder buscar rapidinho e colocar, é da Siri James. É uma viagem, tá, gente? Não tem nada de memoir, não tem nada de biográfico da Jane Austen, não. É como se a gente uma pessoa tivesse encontrado textos, manuscritos, né? E cartas da Jane Austen que ninguém conhecia até então. E aí a gente encontra a história da Jane Austen sobre um outro ângulo, mas isso é ficção total, tá? Lília, o que você acha do livro Clube de Leitura de Jane Austen? O Clube de Leitura de Jane Austen, assim como a gente participa de outros clubes de leitura, meu Deus, esqueci do computador, ele não fica ligado o tempo todo, que absurdo. O Clube de Leitura de Jane Austen, ele é um livro muito parecido com o filme, retrata bem o que acontece ali no lado psicológico desses personagens que estão lendo, ou seja, a influência dos livros no comportamento desses personagens. Mas é um livro que vale a pena. O filme também, talvez o filme seja mais rápido, né, para acessar, não sei. Mais alguma pergunta? Falta 5 minutos.
Bom, o que eu tenho a dizer para vocês é que ao longo de toda essa caminhada com Jane Austen, eu aprendi muito, eu me dediquei muito, obviamente, né? Não, tudo bem, Van, é ficção mesmo, por favor. Tem um livrinho, ele não tá aqui porque ele não fica muito à vista aqui, não sei porquê, né? Porque agora minha filha fez 18, agora ela é adulta, né? Bom, mas tem Pride and Promiscuity, ou seja, Orgulho e Promiscuidade, mostra... Quem não conhece Jane Austen acha mesmo que esse livro é das cenas cortadas de sexo, de orgulho e preconceito. Isso daí é um traje, mas eles publicam. Existe todo tipo de publicação a respeito da Jane Austen, tudo que é relacionado a Jane Austen, como ícone pop, tudo vende, minha gente, tudo é possível de passar o cobre, né, na memória da Jane Austen. Obrigada, Raquel. A sociedade, você quer fazer parte da Jane Austen Society of Brazil ou das internacionais? Tem os 50 tons de Mr. Darcy, inclusive publicados no Brasil, né? A Jane Austen Society of Brazil, a gente não tem taxa de adesão no momento, porque precisa ser empresa ou ONG, dá um certo trabalho. Nem todas as instituições ligadas a Jane Austen, como no Paquistão, no Japão e as da América Latina, não cobram pela adesão, porque dá um certo trabalho para esse tipo de organização. E eu não sei se vocês sabem, como eu sou funcionária pública federal, eu não posso ter empresa, então não dá para eu criar isso no momento, mas aí teria que ser uma outra pessoa, um braço direito. Aliás, eu tenho 2 braços direitos aqui, né, que é a Lili e a Cláudia, só que a gente ainda não parou para pensar, para se organizar aqui no Brasil, né, lembrando que essas associações lá no exterior, elas custam em torno de R$200, para associar anualmente, para pagar, né, a sociedade. Com exceção da Austrália também, que não se paga. Aliás, eu sou sócia honorária da Jane Austen Society of Australia. Bom, pessoal, me parece que todo mundo aí tá encerrando as perguntas, mas a gente fez um apanhado, fez o que deu para fazer dentro de 59 minutos, né? E eu agradeço imensamente vocês por participarem. Agradeço muito Lília, Jane, que estão sempre aí dando feedback, dando apoio durante as lives, porque fazer uma live sozinha, olhando para a tela do celular, com essa light ring aqui quase furando os meus olhos, não é muito bacana, né? A sorte é que eu sou professora e ainda tenho assim, um pouco o jogo de cintura de ficar falando muito tempo sozinha. A Lília tá dizendo aí quando ela terminar os estudos, sim, a Lília tá terminando, falta um pouco mais de um ano, né? Aliás, cerca de um ano para terminar o doutorado, e aí assim a gente pode investir mais nisso e fazer essas ideias serem colocadas em prática. Só lembrando, pessoal, que a Jane Austen Sociedade do Brasil, ela é referência para as demais sociedades que surgiram depois, como no Chile, no México, na Espanha, na Itália. E todo mundo ficou muito espantado por ter uma pessoa, uma brasileira, falando de Jane Austen em português. Por isso que eles dão sempre apoio pra gente. E amanhã estarei, por meio de um vídeo, nas comemorações dos 80 anos da Jane Austen Society lá no Reino Unido. Gente, muito obrigada, já vai acabar daqui a pouco a live, ela vai ficar salva lá no YouTube. Amanhã eu vou editar com esses gaps aí que eu deixei por causa da iluminação. Mas no mais, muito obrigada a todos vocês pela participação. E lembrando que quarta-feira temos live com os capítulos 11 a 20 de Orgulho e Preconceito. E sexta-feira vamos falar de Elizabeth Gaskell com a Débora Semionato, que fez um trabalho de doutorado incrível relacionando Austen, Gaskell e Brontë, Charlotte Brontë. Então não perca, tá tudo imperdível semana que vem, tá bom? Um beijo, vai ficar salvo no IGTV também, com certeza, não tem como. Tem que atender todo mundo que participa aqui do Instagram e do YouTube. Um beijo, boa noite pra todos. Tchau, tchau, obrigada e é uma satisfação estar com vocês sempre.